Glória a Deus. All around the world, men and women, people of all ages, Consegue have ouvir bem? witnessed the awesome manifestation of God's presence, power, and His love rendered in words, words beyond the written pages. Why are we preaching like this? Why do we travel all around the world preaching the gospel? Because Jesus is coming again. And He left us with a message to tell the untold. A message for the whole world. This message of faith in God and His unfailing word has brought about change in the lives of millions around the world, an improvement that brings many more to such meetings with the man of God, knowing that their lives will never be the same again. Today, we bring you excerpts from a special meeting with our man of God, Pastor Chris. Pastor Chris, worth hearing. A integridade da palavra de Deus. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. All right, now Ok. let's quickly Agora, share some vamos things. rapidamente I'm going to partilhar be algumas coisas. Eu estarei a taken off from where we continuar left de onde nós off. paramos. Now, the subject Agora, is o on the assunto é integrity sobre a of God's word. integridade da palavra de Deus. That's the subject we're Esse é o discussing. assunto The que nós estamos a abordar integrity hoje. A of God's word. integridade da palavra de Deus. That means the Isso quer dizer que trustworthiness of God's word. And it also includes the Fiabilidade infallibility da palavra of de the Deus. word of Isso God. também inclui a infalibilidade da palavra de Deus. God's word is A palavra de trustworthy. Deus é confiável. You can bet your Você life pode on it. apostar a sua vida nela. But you know, Mas sabe, how can you como rely você vai on something you depender don't em algo know que if you você don't não know it? conhece se você não conhecer? If somebody doesn't Se know the alguém word não of God, conhece a how can palavra he de Deus, rely como on é que ele it? vai depender nela? See, you can only have Então, você faith apenas pode ter in fé something that em you have algo que heard. você ouviu. For example, if Por I exemplo, make you a se eu te promise fazer uma and I promessa say to e eu you, dizer para você, I'll get you a car se eu te dar um carro tomorrow, amanhã, then you have eu vou te dar um faith. carro amanhã, você terá fé. Because now I Porque built your agora hope. eu See, contei I've given isso. you Eu dei a the você reason a to razão hope to have a para car tomorrow. esperar ter um carro amanhã. And if you trust E my se você word, confia na minha palavra, if I said I have se a eu car dizer for eu tenho you um carro tomorrow, para ti amanhã, then you move ali from hope você vai sair de esperança to faith. para Because fé. now I Porque said I have agora eu it. disse que eu tenho. If I say I'm Se going eu to dizer get que eu your irei car, dar um carro, you're going to be hopeful. você I'm estará going to com get it. esperança que eu terei. But if I say I have a Mas se eu car dizer que for eu tenho you, um carro para ti, you might você, already go ali telling você people I vai have a dizer car. I às have a pessoas, car. eu They tenho say, um where's your carro. car? Eles vão perguntar, onde é que está o teu Oh, carro? Pastor Chris said Pastor he has a Chris car diz que for ele tem me. um carro para mim. So I know the car Então is eu there. sei que o Have carro you está seen ali. it? Você No, já I know viu? it's Não, there. eu sei que está ali. You see it? Vês? Hallelujah. Aleluia. Faith came A because you fé vem heard porque você that ouviu word. esta palavra. Now, but if I Agora, didn't mas se say eu não anything like dizer that, alguma coisa assim, you can't have faith você for não vai it. ter fé. So, in Então, Romans em Romanos chapter 10, capítulo 10, turn to verse vá para 17. o verso 17. Open verse 17 Abre o for verso us. 17 Romans para chapter nós. 10, Romanos verse number 10, 17. 17. Read it for me. Want to Lê para go. De sorte que a fé, pelo ouvir e ouvir So pela then, palavra de faith Deus. cometh. Fé vem, Faith fé cometh. vem Faith comes A fé by vem hearing, em ouvir and e hearing by the word of ouvir a God. palavra de Deus. What does that part O que, mean? que essa parte quer Hearing dizer? by the word of Ouvir, God. ouvir pela palavra If you de were Deus. deaf, Se você é surdo and so you ou era couldn't surdo hear e the dizemos word, que você não consegue ouvir hearing a will palavra, come to you ouvir by virá the word. você pela palavra. Did you hear that? Ouviste isso? That's why É por someone isso who was que born alguém deaf, que when nasceu we speak surdo, God's quando nós word and say, falamos a be palavra de open, Deus, dizemos, abre, the ears open up. os ouvidos vão abrir. Because the word that Por quê? we Porque gave a is the palavra word que of the nós Spirit of temos é a God. palavra do Espírito de Anybody Deus. else could have Qualquer said, be open, and poderia it will not dizer, happen. abre os ouvidos e não vai But when we acontecer. give that Mas word quando of nós falamos God, essa palavra de Deus, Even the deaf mesmo ear o hears surdo ouve and opens up.
e ele abre os ouvidos. Hallelujah. Aleluia. Amazing. Maravilha. All right. Ok. Now, Agora, something so beautiful. algo tão I lindo. gotta read Eu you tenho que ler para that ti verse este verso and then e depois take you through te one or levar two para scriptures. uma ou duas This is escrituras. really going to be Isso exciting. You será love it. expectante. Você vai amar. First, St. John's Gospel, chapter João 15, capítulo 15, verse number 7, verso 7, which was the verse we were que era o discussing the verso other que day. nós estávamos a falar do outro dia. Jesus said this, Jesus if disse ye isso. abide in Se me, vós estiveres and em my mim e words as minhas abide palavras in estiverem em you, ye vós, shall ask pedireis tudo what you o will, que and quiseres it shall be e vos done será unto you. feito. And I E eu explained that this expliquei is que not isso prayer. não He's é not oração, telling ele não us está to dizendo pray aqui para and that orar God will e do que it Deus for vai us. fazer para nós. I said, this is Eu not disse prayer. que isso não é oração. I want to read it again Eu quero because ler if you novamente, porque understand se você this, you're going to entender use it in your você vai life usar and na you will tua have vida e você results. terá resultados. See, the word of God is for A palavra de doing, Deus é para not just fazer, hearing. You não hear apenas and you ouvir. do Você it. ouve e você faz. If ye abide in Se me vós and estiveres my em mim, as words minhas abide in palavras you, estiverem ye em shall vós, ask pedireis what you tudo will, o que and it shall quiseres be e done vos unto será you. feito. And on Wednesday night, E na I read quarta-feira eu from li different de translations várias for them to traduções para understand what poderem I'd said entender o que eu Sunday disse morning previously. no If ye manhã. abide in me, Se if vós ye estiveres remain em mim, in me, se if you você stay permanecer, in se me, você and my estiver words habitar e as minhas stay, palavras dwell in habitarem you. em ti, It says, you ele diz, shall make a você demand irás of whatever declarar you qualquer like, coisa que você gostar, whatever you qualquer coisa prefer, que você preferir, whatever you qualquer desire. coisa que você Now, desejar. these are Agora, all esses synonyms são of the todos same os Greek word. sinônimos da mesma palavra grega. Then he says, E depois ele and diz it que will come to be. irá acontecer. Another translation said, outra it will tradução, happen for irá you. acontecer para você. He didn't say God Ele will não do diz it. que Deus He irá didn't say fazer. I will Ele do diz it. que eu irei fazer. Prayer, the Oração, verses on os prayer are versículos na oração different. são diferentes. This one is not about Este aqui prayer. não é sobre oração. This is about Essa aqui é sobre living in viver Christ em and Cristo, Christ's e words Cristo in you, viver and em ti, you e você knowing your sabendo rights and your os authority teus in direitos Christ e a tua Jesus autoridade em and Cristo learning to Jesus put that e to work. aprender a colocar a funcionar. It's amazing what É God has maravilha o made que possible Deus for us to tornou do. disponível para nós fazer. It's amazing. É maravilhoso. So I can Então, say in eu the name of posso the Lord dizer, Jesus em nome do Christ, Senhor I'm going Jesus to Cristo, walk eu in irei health. andar em I'm going to saúde. walk in Eu irei andar em saúde continuamente. Eu nunca estarei doente na minha vida. E assim será para mim. Se você teve problema no teu corpo, talvez tinhas um inchaço ou um tumor ou cancro ou qualquer coisa no teu corpo, e você dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que esse cancro morra e saia do meu corpo. Jesus está a dizer aqui, se você falar isso, irá acontecer. Ele diz, irá acontecer. Ele diz, se vocês estiverem unidos comigo, essa é a outra versão, se vocês estiverem unidos comigo, peça o que você quiser, irá acontecer para você. Glória a Deus. Então, é importante que nós entendamos isso. Tudo o que é necessário é para nós andarmos em linha com Deus. Alguém vai dizer, como é que Deus pode dar um poder para os seres humanos? Como é que Deus vai dar tanto poder assim a seres humanos? Ok. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Vamos começar a ler do verso 1. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Ok? Próximo verso. Você está a acompanhar? E Jesus, vendo a fé deles, e eis que trouxeram um paralítico numa cama. O homem era paralítico e algumas vezes eles tinham alguns tremores, ele não conseguia ficar estável. Um homem assim, com paralisia, não consegue ficar de pé sozinho, ele tinha que ser carregado, ok? Então, eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados.
Eu tenho muito para falar sobre isso, mas eu quero permanecer no curso só para hoje, ok? Muitas coisas boas ali dentro. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema, porque Jesus disse, filho, teus pecados te são perdoados. Então, esses escribas que estavam ali de pé ficaram maravilhados. Como é que ele pode dizer que os teus pecados são perdoados? Eles estavam a dizer que não, ele está a blasfemar, ele está a se fazer como Deus. Ok? Vamos continuar. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? O que é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico, perdoar-te são os teus pecados ou levanta-te e anda? Jesus não é maravilhoso? Ele está a dizer, as duas coisas são a mesma coisa. Não são diferentes. Maravilha. Ok. Depois, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Agora, quando Jesus se apresentou como Filho de Deus e quando ele se apresentou como Filho do Homem, ele estava a se referir a coisas muito importantes. Nota que ele disse, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Vamos olhar para a primeira linha novamente. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade, não nos céus, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Ok. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. Maravilha, o homem se levantou, mas há mais. E a multidão, eu quero que você preste atenção aqui. E a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Quer dizer que eles entenderam quando Jesus disse o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. E eles entenderam que ele ali já não estava a se referir com ele mesmo. Eu vou te mostrar algo num momento. Porque o escritor aqui disse, Mateus aqui disse, e a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificou a Deus. Ele não disse que glorificou Deus e depois disseram. Não. Deus que dera tal poder aos homens. Não tanto poder para Jesus, mas tal poder aos homens. Várias vezes na Bíblia você verá o termo Filho do Homem. Por exemplo, Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Veja o verso 6. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem... Okay. Eu só queria que você visse esse termo. 93 vezes no livro de Ezequiel, Deus fala com Ezequiel como filho do homem. Chama o filho do homem. Isso quer dizer que Ezequiel é Jesus? Não. Filho do homem apenas quer dizer alguém que é identificado com o homem, alguém que é o descendente de homem, alguém que é representando o homem. Tudo isso é o termo para identificá-lo com o homem. Ok? Por exemplo, nas escrituras você tem o verso que dá a várias pessoas problemas. Gênesis capítulo 6. Podemos ir lá, eu quero mostrar-te uma coisa. Gênesis capítulo 6. E para colocar em contexto, vamos ler no primeiro verso. Vamos ler do verso 1 ao verso 2, ok? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus. Então, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Próximo verso. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para que sempre que
com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Haviam naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Ele quer dizer aqui, ele está nos dar aqui a fonte de gigantes. Você ouviu que havia gigantes na terra. Como é que os gigantes vieram a existir? Ele está a dizer que os filhos de Deus, quando você ler na tradução inglesa e sem próprio entendimento, você vai pensar o que é que isso quer dizer. Ele está a dizer que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. O que é que isso quer dizer, filhos de Deus? A palavra que foi usada por Deus aqui é a palavra Elohim. E Elohim não sempre quer dizer Deus nas escrituras. Elohim é a palavra plural. E quando se refere a Deus, ele identifica o plural da personalidade da divindade. Ok? Mas depois, também quer dizer que é a palavra que foi usada para os anjos. Ok? Por exemplo, se você for para Salmos 8, verso 4. Salmos 8, verso 4. Vamos ler do verso 4 até o verso 5 para poderes entender. Ele diz que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Você olhou filho do homem novamente aqui? Estamos a falar disso. Bom. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. A palavra traduzida aqui, anjos, é a mesma palavra Elohim para Deus. Mas aqui está traduzido anjos. Mas é Elohim. Mesma palavra, traduzido Deus, traduzido anjos. Agora, isso não é a única palavra que é traduzida para Deus. Mas, neste momento, esta palavra que foi usada para filhos de Deus e usada aqui para anjos, quando ele fala sobre Deus, anjos, a mesma palavra, que quer dizer que há uma tradução errada onde eles usaram filhos de Deus. Por quê? Porque você vê, os tradutores tiveram um problema. O debate era que nós não podemos dizer filhos dos anjos. Mas quem disse? Porque isso estará a lhes enganar. Eles poderão pensar que anjos já tinham filhos. Mas a verdade que importa aqui é que a ideia de filhos de Deus não quer dizer um que nasceu de Deus necessariamente. É uma palavra de identificação. E, na verdade, filho do homem, na tradução hebraica, não é como aquele que nasceu a você necessariamente, não. Como filho de Adão. E será que isso quer dizer que ele é o filho direto de Adão? Você consegue entender a ideia aqui? Bom, ok. Quando ele diz que os filhos de Deus, ele está a se referir aos anjos naquele livro de Gênesis capítulo 6. Então, por que ele usou filhos de Deus? Eu quero explicar isso a você. Anjos tinham poder para aparecer na sua forma natural com glória, ou para aparecer em uma outra forma, uma forma menor como um ser humano. Agora, isso não me perca aqui em nenhum momento. Isso é muito importante, o que eu vou dizer agora. Muito, muito importante. Eu disse que anjos têm poder para aparecer na sua forma natural como anjos, que quer dizer na sua forma natural, supernaturalmente maneira. Consegues entender? Então, como anjos, com toda essa glória. E eles conseguem descer para aquela glória, daquela glória e se tornar um ser humano. Ok, deixa eu mostrar-te algo. Primeiro, você lembra quando Deus e 2 anjos apareceram a Abraão? A Bíblia diz 3 homens
Abraão viu 3 homens e eles disseram: Senhores, venham aqui. Eu vejo que vocês estão cansados da vossa jornada. Venham para que eu possa vos dar comida e água e vos refrescar para poderem continuar a vossa jornada. A Bíblia diz que o Senhor estava ali e 2 anjos, mas eles apareceram como ser humano, vestidos como pessoas normais. E Abraão não notou que eles eram anjos. E lhes deu comida. E ele lhes abençoou. E no livro de Hebreus, capítulo 13, vamos ler do versículo 4. Vamos ler do versículo 1 para que você possa entender o conteúdo. Capítulo 13, verso 1. Permaneça o amor fraternal. Sim? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Se eles chegarem como asa, você vai saber que eles são. Você está a perceber? Ok. Apenas para que você possa entender, eu não preciso ir muito adiante. Isso está tudo bem. Então, eles têm um poder. E quando eles descem, e eles são como seres humanos, o termo para eles é filhos dos anjos. Agora, Jesus foi chamado Filho de Deus, não porque ele nasceu. Eu quero que você entenda isso, isso é muito importante. Não porque ele nasceu de Deus, mas porque ele era a palavra de Deus em carne. É por isso que ele foi chamado Filho de Deus. Ele não nasceu de Deus para ser filho de Deus. O dia que ele nasceu de Maria, mesmo que ele era descendência do Espírito Santo, esse não foi o termo. O termo não era porque ele era descendente do Espírito Santo, mas ele era filho do Espírito Santo. Mas a verdade que importa é que ele era a palavra de Deus tornada carne. Quando ele nasceu de Deus, foi quando ele ressuscitou dos mortos. Ele disse que neste dia eu te gerei. Neste dia, quando ele ressuscitou dos mortos. E ele disse: Tu és meu filho, neste dia te gerei. Ele não disse aqui: nesse dia eu te gerei novamente. Estás a acompanhar? Quando você nasce de novo, é apenas de novo, porque há aquele nascer carnal e também há o espiritual. Então, quando Deus fala, você nasce uma vez para Deus. O primeiro nascimento foi pelos teus pais, ok? E depois você nasce de novo. Mas Deus não te nasceu de novo. É apenas uma vez, você nasce de novo uma vez. Então Deus vai dizer para ti: este dia eu te gerei. Então, nesse sentido, nós dizemos que Jesus nasceu de novo quando nós falamos sobre nós, com referência ao primeiro nascimento, ok? Da sua mãe, e agora ele nasceu de Deus pela ressurreição. Você está entendendo o que eu estou a dizer? Muito, muito importante, muito importante. Então, você entende essa terminologia, filhos de Deus, ou filho do homem, e em diante. Então, ele diz, Mateus diz, as pessoas ficaram maravilhadas. E ele disse: uau, isso é maravilhoso. E eles glorificaram a Deus, que deu tal poder, tal autoridade ao homem. Então, nós voltamos para João capítulo 15, versículo 7. E nós vemos que nós conseguimos usar essa autoridade que ele nos deu. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Pedireis tudo o que quiseres. Alguns de vocês não estão a pedir. Vocês estão a orar e reclamar na tua oração: Deus faz isso por mim, Deus faz isso por mim. Não. Se habitares em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Lembra? Estiver em mim e as palavras estiverem em vós. Palavras que você não conhece e não podem estar em você. Então você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que digerir a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz: deixa a palavra de Deus habitar em ti ricamente, em abundância. Tenha a palavra de Deus em ti em abundância, para que toda situação, em qualquer crise da vida,
Em todas as circunstâncias da vida, a palavra de Deus sairá de você. Você irá responder de acordo com a palavra. Não de acordo com a tua carne, não de acordo com os teus sentidos, mas de acordo com a palavra. Qualquer momento que você abrir a tua boca, é a palavra de Deus sair de você, falando através de ti. Oh, eu amo isso. Aleluia. Você está assistindo à integridade da palavra. Eu amo isso. Talvez eu deveria mostrar-te algo, você irá gostar. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 6. Do verso... deixa eu ler do verso 14. Mas eu quero... Vamos começar do verso 14. Não vos prendais em julgo desigual com os infiéis. Vamos ler da versão amplificada. Porque algumas pessoas precisam ouvir exatamente o que está a dizer. Não se unam em alianças desiguais com os incrédulos. Não façam alianças incompatíveis com eles, que sejam inconsistentes com a sua fé. Você está entendendo o que ele está a dizer? Ele é o meu parceiro de negócio. Desde que ele se tornou teu parceiro de negócio, você já nem é frequente na igreja. Ele não vai à igreja. Você não está a vir à igreja. Você está a se tornar como ele, desde que ele se tornou teu parceiro de negócio. Vê. No cristianismo não é uma religião. Não é algo que nós fazemos parte. Quantos de vocês estão aqui fazem parte do ser humano? Não. Isso é natural. Oh, Senhor Jesus. Você percebeu quantas pessoas, através das suas associações, quer sejam os amigos que ele tem, as pessoas, já nem estão a servir o Senhor? E alguns estão tão comprometidos nas suas vidas para fazerem as coisas erradas. Já não estão a andar na luz da palavra. Ele diz, não se unam em alianças desiguais com os incrédulos. Não façam alianças incompatíveis com eles, que sejam inconsistentes com a sua fé. Inconsistente com a tua fé. Pois que parceria pode haver entre a justiça e a injustiça? O termo é justiça aqui, injustiça. Ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Ele está a chamar o cristão de luz e está a chamar o não cristão de trevas, porque Jesus diz que vocês são a luz do mundo. Se você é luz, ele está a dizer que eles são escuridão. Oh, as trevas não receberam salvação em Cristo Jesus. Que escuridão. A verdade que importa é, quando alguém não nasceu de novo e não recebeu a luz de Deus, ele não sabe quão escuro é a sua escuridão. Pensa sobre isso. Um homem cego não sabe nada a não ser escuridão. Tudo que ele vê é escuro. Como é que ele vai descrever luz? Como é que você vai descrever luz a um homem cego? Não é possível. O que é luz? Definição simples da luz é tudo o que ela descreve. Então, você não consegue descrever luz. A única coisa que descreve a luz é uma luz maior. Apenas uma luz maior pode descrever a luz. Por exemplo, se você tem luz, uma fonte de luz que é forte, e você tem uma luz pequena aqui, aquela forte vai descrever essa daqui.
Sempre, apenas a luz maior pode iluminar uma luz pequena. Luz é aquilo que ilumina, que descreve. Então, o homem que é cego e só vê escuridão, você não tem nada para descrever a ele não vê luz. É por isso que o homem que não nasceu de novo, até ele não aceitar ou receber o evangelho, para a luz do evangelho iluminar no seu coração, ele não vai entender. Esquece quando alguém diz, eu entendo todo esse cristianismo. Muitas vezes as pessoas que não conhecem Jesus vão dizer para ti, eu li a Bíblia, eu já li, entendo tudo na Bíblia. Não, você não leu. Você não entende. Porque se você realmente leu, aquilo entraria no teu coração. Foi escrito para o espírito humano. Se não entrou no teu coração, você não leu. Aleluia. Glória a Deus. Ok. É ali onde nós estamos a ir. É isso que eu tenho. Ok. Como a luz pode ter comunhão com as trevas? Próximo. Que harmonia pode haver entre Cristo e Belial, Satanás? Ou que o crente tem em comum com o incrédulo? Agora, veja, não perca, não fique distraído. Olha, não perca aqui, isso é muito bom. Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos. Ele não diz, nós seremos. Ele não diz, nós estamos a tentar ser. Ele não diz, nós nos tornaremos. Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como Deus disse, habitarei entre eles e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Bendito seja Deus. Nós somos o templo do Deus vivo. Não se torna melhor do que isso. Quando o Espírito Santo assumiu, olha, a propósito, a palavra traduzida templo aqui não é o templo ordinário, não é a palavra que você traduz templo na forma genérica. É a palavra específica que se refere ao tabernáculo interno. O grego usa o naos, que é o tabernáculo que hospeda a imagem de Deus. Você está a entender isso? Se eles têm um Deus num tabernáculo, eles têm uma imagem dentro do tabernáculo. Aquele santuário interno do Deus dos deuses é referido como naos. E é o que Paulo está a dizer aqui. E para o hebreu é o santo dos santos. O mais santo, o local mais santo. É aí onde a presença de Deus está. Eles não tinham uma imagem ali dentro, mas a presença de Jeová estava dentro ali. E havia a parte exterior e o primeiro santuário e muito mais em diante, e todas as outras partes, tudo e muito mais. Mas o local onde a presença de Deus estava é o local onde ele está a se referir aqui, onde ele diz que você é o templo, o santuário interno do Santo Poderoso Deus. Sabe, quando eu leio coisas assim, eu entendo o que Deus pensa sobre mim. Eu entendo que o dia que eu recebi o Espírito Santo para vir e viver em mim, eu parei de ser um homem ordinário. Eu sou um tabernáculo vivo de um Deus vivo. Aleluia. Todo local onde eu vou, Deus anda em mim. Deus fala através de mim. Deus olha através dos meus olhos. Eu disse que cristianismo é uma coisa viva. Deus disse, o meu povo se perde. O meu povo é quebrado. Eles são derrotados por falta de conhecimento. Não falta do poder. Não por falta de habilidade. Mas falta de conhecimento. Cristãos são derrotados não porque Deus não conseguiu lhes ajudar. Não porque a situação era muito forte. Mas porque eles não sabiam a verdade. Apenas se você saber, imagina a vida que você teria. Apenas se você conhecesse
que esse AVC não era suposto chegar até você. Se apenas se você soubesse que a gripe não tinha que te colocar na cama. Apenas se você soubesse que não era suposto você chorar por causa do cancro. Apenas se você soubesse que vida você teria. Aleluia. É por isso que a ação de graças para nós é muito diferente. Vê, muitas vezes poderão não saber por que nós estamos a agradecer a Deus. A Bíblia diz, quando eles viram, eles glorificaram a Deus, que deu tal poder ao homem. Por quê? Porque nós sabemos o que Deus fez nas nossas vidas. Bendito seja o seu nome para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pensa sobre isso. O que é que você irá fazer com o que você acreditou sobre Jesus Cristo? O que você irá fazer com o nome de Jesus que foi dado a você? O que é que você vai fazer com a palavra de Deus que foi transmitida a ti? O que você irá fazer com isso? O que é que você fará com a autoridade que Ele deu a você? O que é que você fará? Você tem que servir a Deus com isso. Sirva a Deus com isso. Use. Não apenas para o teu benefício, mas para o benefício dos outros e para o nome de Jesus Cristo. Dando a Ele glória, dando a Ele louvor, dando a Ele ação de graça e adoração continuamente. Hebreus capítulo 13, vamos ver o verso 15. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Portanto, oferecemos sempre por Ele, por Jesus. Vamos sempre oferecer sempre a Deus sacrifício de louvor, continuamente. Isso é o fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome. Esse termo, confessam o seu nome, é a palavra homologeu, que é um verbo. Isso quer dizer fazendo confissões ao seu nome. O fruto dos nossos lábios, fazendo confissões ao seu nome. Quer dizer que nós estamos a declarar a sua grandeza, nós estamos a declarar quem Ele é para nós. Não é apenas, eu te agradeço, Senhor. Não, dando graça. Não. Isso aqui não é a tradução muito apropriada desse verso. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Não. Fazendo confissões. Como aquela canção, Tu és o Deus que abre todas as portas. Pai, Tu abres todas as portas. Todas as portas que eu entrei, Tu abriste, Senhor. Todas as bênçãos que eu recebi vieram através de Ti. Todas as promoções que eu já recebi vieram de Ti. A saúde que eu desfruto veio de Ti. Glória a Deus. Oh, aleluia. E eu declaro que a Tua luz está a brilhar no meu caminho. A Tua glória está operando através de comigo. Eu te agradeço, Pai. Tu és o Deus de toda a carne. Eu te adoro. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és maior do que todos. Aleluia! Você está acompanhando? O fruto dos nossos lábios, palavras, fazendo confissões ao seu nome. Você estará falando palavras, declarando quem Ele é. Quem Ele é. Você pode até abrir a tua Bíblia e ver algumas dessas escrituras que estão a dizer quem Ele é. E você lê-as para ti. Ele é o maior que vive em mim. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Levanta as tuas mãos e agradece a Ele. Agradeça a Ele, adore a Ele.